Vamos à nossa aula hoje sobre a historiografia referente ao tema das independências na América Latina. Claro que a historiografia sobre o tema é vasta, é complexa, eu fiz algumas escolhas, quero chamar a atenção para alguns momentos, algumas tendências que me parecem esclarecedoras desse grande panorama. E aí, em torno de cada uma dessas vertentes, vocês encontram toda uma safra de autores e trabalhos interessantes. Então, vou começar lembrando que existe, é claro, a respeito do tema das independências na América Latina, uma discussão fundamental que se refere ao caráter ou não revolucionário desses movimentos. A pergunta sobre se justifica chamar os processos de independência como revoluções ou não, ou se não houve de fato rupturas ali, portanto, o conceito de revolução não seria um conceito adequado para esses processos. E é claro que, tradicionalmente, essa reflexão vem acompanhada de uma referência com a qual sempre nos estamos comparando, que é a da independência dos Estados Unidos e a independência do Haiti. Em relação ao Haiti, não há, é claro, qualquer dúvida quanto à marca revolucionária da emancipação do Haiti, que veio acompanhada de toda uma sublevação social extraordinária e, sobretudo, os escravos contra as elites colonizadoras brancas. E, nesse caso, quer dizer, o caráter de uma revolução social esteve ali presente e foi central na independência do Haiti. Em relação aos Estados Unidos, também é claro que se vocês forem atrás, vocês vão encontrar um debate sobre se de fato a independência dos Estados Unidos se configurou como uma revolução. E há autores que defendem que não. Mas, de uma forma geral, a historiografia e também as representações que se afirmam nos Estados Unidos relacionadas à identidade nacional, a uma imagem que se afirma sobre o nascimento da nação norte-americana, prevalece aí, indubitavelmente, o conceito de revolução. Ou seja, é como se, para o Haiti e para os Estados Unidos, o conceito de revolução fosse inquestionavelmente correto e adequado. Em relação à América Latina, esse debate se coloca e esse debate acompanha o debate historiográfico ao longo dos tempos. Então, retornando ao nosso ambiente histórico da aula passada, quando falamos sobre Simão Bolívar, com o texto da Fabiana Fredrigo, quando falamos sobre uma certa historiografia nacionalista que na Colômbia, na Venezuela, no Equador, mas sobretudo aí nessa região do vice-reino de Nova Granada e depois da Gran Colômbia, afirmou uma visão bastante heroicizante de Simão Bolívar e, por consequência, das guerras de emancipação da Nova Granada. É claro que essa historiografia também fomenta o uso da noção de uma revolução. Então, esses estados se viram, de fato, diante do desafio de afirmar a sua soberania, a sua centralidade, de afirmar a integridade do território, a coesão do território. Nós vamos falar disso a partir da aula que vem, pensando em casos específicos. O que foi isso na Argentina, o que foi isso no México, o que foi isso no Peru. Mas hoje, o que eu queria que vocês já tivessem em mente é o fato de que esse desafio esteve relacionado com uma narrativa histórica que vai ganhando espaço, especialmente a partir da narrativa histórica que se prestava à afirmação da nação. E isso aconteceu em todas as partes. Aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina, aconteceu no México e aconteceu na Colômbia, na Venezuela e no Equador, na região do antigo vice-reino de Nova Granada. E nesse sentido, então, o que eu queria deixar aqui estabelecido é o fato de que essa história, escrita a partir, sobretudo, da segunda metade do século XIX, e que servia ao fim de afirmar a nação, de construir uma narrativa simbólica, com toda uma carga de representações que pudessem forjar a nação,
essa história foi uma história que se valeu do conceito de revolução. É claro, a nação, a pátria, precisava nascer de uma ruptura com a colônia, com a subserviência a um centro externo. Nesse sentido, a história precisava valorizar esse caráter de novidade de uma nação que nascia ali livre, emancipada e em condições de decidir e forjar o seu próprio caminho. Ou seja, o começo foi uma revolução promissora, auspiciosa e, no entanto, o que se seguiu foi uma trajetória de muitas ausências. Aquilo que nós conversamos na primeira aula. Tudo aquilo que se idealizava como a formação de uma nação moderna, civilizada, não correspondia àquilo que os atores históricos da segunda metade do século XIX enxergavam ao seu redor, e os diagnósticos que eles fizeram da nação muitas vezes eram diagnósticos pessimistas. Isso tudo vai colocando alguns problemas no uso do conceito de revolução. E mais adiante, a historiografia marxista contribuiu para colocar na berlinda o conceito de revolução, justamente verificando que as independências não foram capazes de engendrar sociedades realmente novas. Estou aqui reproduzindo de uma forma simplificada o que seria essa perspectiva que constata que houve mais continuidades do que rupturas nessa passagem entre a ordem colonial e a ordem independente. É como se as independências tivessem acontecido sem ter sido capazes de refundar uma ordem social em novos termos, onde houvesse realmente um sistema de representação política que funcionasse, ou seja, um regime republicano, tal como se idealizava, onde houvesse processos de incorporação dos vários setores sociais à nação, onde esses setores sociais pobres, excluídos, pudessem aos poucos se converter em cidadãos. Pelo contrário, o século XIX é um século de pobreza, é um século de exploração arbitrária da mão de obra, é um século em que a república muitas vezes é considerada uma república de fachada, ou seja, a ordem colonial rompeu os laços externos com a metrópole, mas internamente aspectos fundamentais das sociedades coloniais foram mantidos quase que intactos. Quer dizer, as independências não poderiam ser consideradas revoluções quando o status quo da velha ordem, quando as estruturas sociais, políticas, econômicas da velha ordem, que eram marcadas pela desigualdade, que eram marcadas pela exclusão, que eram marcadas pelo domínio de elites que controlavam tudo e que não negociavam o seu poder, que não negociavam as soluções políticas com o conjunto da sociedade. Ou seja, a palavra revolução seria uma palavra inadequada para se explicar essa passagem da América Espanhola colonial para a América Espanhola independente. Então, esse questionamento vai alcançar o seu ápice nesse momento de uma historiografia marxista que busca traços de uma revolução social, onde a revolução social teria estado ausente. E onde ela se manifestou foi sufocada, que é o que nós vimos na aula passada, por exemplo, em relação ao movimento de Hidalgo e Morelos no México, onde houve um lampejo de uma participação popular nas guerras de independência. Esse lampejo foi sufocado, foi tirado de cena e as elites voltaram a conduzir o processo. Há algum tempo antes de vocês, de boa parte de vocês, frequentarem a escola, a palavra revolução, mesmo a palavra independência, saiu dos livros didáticos e foi substituída pelo conceito de emancipação. Nos livros escolares, o eco dessa discussão toda foi a substituição do conceito de independência, de revolução, pelo conceito de emancipação, porque a emancipação seria mais restrita,
seria uma emancipação somente no plano político. Um Estado que nasce a partir da ruptura com a metrópole, se emancipa da sua condição colonial, mas ele não se torna de fato independente, porque esses estados hispano-americanos teriam continuado subordinados a uma divisão internacional do trabalho muito desigual, onde os estados hispano-americanos eram fornecedores de matérias-primas, eram fornecedores de gêneros agrícolas e importavam, em contrapartida, os bens industrializados. Ou seja, essa divisão internacional do trabalho dava aos estados hispano-americanos uma condição subordinada, periférica, desvantajosa, e isso não podia ser considerado um estado de independência. Esses estados, no máximo, eram politicamente emancipados. Em todos os outros aspectos, eles continuavam ainda marcados por relações que eram próprias do mundo colonial, tanto em termos econômicos quanto em termos dessa organização interna das sociedades. Então, esse debate vai acompanhar a historiografia e daqui a pouquinho eu vou voltar a isso. Uma outra vertente histórica que também, sobretudo em meados do século XX, em torno dos anos 1950, defende o uso do conceito de revolução para as independências hispano-americanas. E aqui, dentre algumas possibilidades, eu escolhi mencionar a referência do Jacques Godechaux, um autor francês que escreve essa obra, A Grande Nação, a expansão revolucionária da França no mundo, de 1789 a 1799, um livro publicado em 1956. A visão do Jacques Godechaux, que foi compartilhada com outros autores do seu tempo, era uma visão que também aplicava à história das independências hispano-americanas o conceito de revolução. O Jacques Godechaux usa o conceito de revolução para pensar as independências hispano-americanas como um desdobramento da grande Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução Francesa, em fins do século XVIII, teria ocasionado uma onda de disseminação dos ideais de liberdade, dos ideais de fraternidade, de igualdade, e isso teria despertado outros povos do mundo para essa possibilidade da luta pela liberdade, da luta pela emancipação, e a partir daí ele vai perseguindo esse raio que se espraia por outros territórios, por outras sociedades, levando consigo essa força irradiadora da Revolução Francesa. Nesse sentido, o tema das independências hispano-americanas é tratado de uma forma onde as questões locais, específicas das sociedades hispano-americanas têm uma importância menor, porque o que tem uma importância fundamental é esse impulso externo, esse impulso que vem da França e que ajuda a explicar toda uma nova era, não apenas na França, mas pelo menos no Ocidente. Ou seja, a Revolução Francesa teria sido a chave para uma grande transição, para uma grande ruptura que teria ultrapassado, transbordado a França e contagiado o mundo. E a América Espanhola teria sido objeto também desse contágio, desse impulso recebido, que não deixou pedra sobre pedra, que selou a crise do antigo regime e, junto com a crise do antigo regime, selou o fim da era colonial. Como um desdobramento dessa perspectiva, fica essa visão que continua atravessando os debates sobre as independências na Hispano-América, de que as ideias iluministas francesas, as ideias ilustradas, teriam desempenhado um papel importante na eclosão desses movimentos revolucionários na América Espanhola. Ou seja, no século XVIII, esses textos revolucionários saíram da França, entraram clandestinamente nas colônias ibéricas na América, porque
havia censura, havia Inquisição, e esses textos eram proibidos. Entretanto, eles conseguiram burlar a censura e circular, e ao circularem, ajudaram a incendiar a cabeça de homens idealistas que então também se dispuseram a lutar por essa causa revolucionária que tinha como matriz a França. Essa perspectiva das ideias iluministas francesas semeando um projeto revolucionário é uma perspectiva que está sendo questionada por alguns autores que eu vou comentar daqui a pouquinho, entre eles o Carlos Chiaramonte, nesse volume da biblioteca Ayacucho, chamado Pensamento Político da Emancipação. Aliás, desculpem, esse aqui é o outro, o Pensamento da Ilustração, é esse volume. O Pensamento da Ilustração, que é mais um volume da famosa biblioteca Ayacucho, que eu disse a vocês que está digitalizada e que é um material de referência muito importante. Então, o Carlos Chiaramonte é um dos autores que vai se colocar posteriormente nesse debate para nuançar, relativizar, criticar essa perspectiva em que as independências hispano-americanas devem ser entendidas à luz de um rastro que se irradia a partir da Revolução Francesa. Aproveito para fazer um parênteses aqui e lembrar a vocês que essa visão sobre o papel das ideias iluministas como um papel central para se entender, inclusive, a Revolução Francesa, vem sendo questionado também para o caso da França. O caso de autores como Robert Danton, entre outros, que vão mostrar que a circulação dos textos iluministas na França setecentista, a França do século XVIII, foi muito menor do que se imaginava. E o Robert Danton, então, com aquele livro clássico dele, a França Revolucionária nos best-sellers proibidos, que é um livro referencial, recomendo a leitura aqui para vocês, vai mostrar que esses best-sellers que circulavam na França do século XVIII, ou seja, aqueles textos que eram exaustivamente lidos, que eram amplamente conhecidos, não eram textos de autores iluministas. Então, como explicar as origens da Revolução Francesa com base nas ideias iluministas? O Chartier também tem um livro chamado As Origens Culturais da Revolução Francesa, em que ele vai se colocar essa pergunta: foram as ideias iluministas que alavancaram a Revolução Francesa? E a conclusão é de que não. E, no entanto, a segunda pergunta que se coloca, então, os livros, os textos, as ideias ilustradas não tiveram importância nenhuma? É claro que sim, mas elas circularam, elas chegaram a essa opinião pública, a informação, por outros caminhos que não a do estudo intelectualizado, compenetrado da obra de Rousseau, de Voltaire e de tantos outros. Então, esse debate que nós vamos ver em relação às independências hispano-americanas é um debate que encontra uma contrapartida para se pensar atualmente a própria Revolução Francesa, as origens da Revolução Francesa e outros processos entendidos como revolucionários nesse momento da história, ou seja, nesse final do século XVIII, nesse início do século XIX. Então, pensando que até meados do século XX, o conceito de revolução foi usado de uma forma quase que natural pelos historiadores, fosse por essa chave nacionalista, fosse por essa chave apoiada sobre a centralidade da Revolução Francesa, esse cenário, por outro lado, incomodava, porque muitas vezes as narrativas voltadas à formação dos Estados Nacionais destoava dessa ideia de uma revolução que fundou algo inteiramente novo. Então, isso incomodava. E esse incômodo, o fato desse incômodo ter sido transformado em um problema a ser desenvolvido, a ser analisado, discutido por historiadores, isso se coloca realmente dessa forma como um problema, especialmente a partir dos anos 1960. E aqui também eu poderia destacar vários autores, poderia destacar várias escolas, não vou fazer isso para ser um pouco mais sintética e objetiva na minha exposição, e escolhi o texto do Pierre Chanu
como referência, desse momento em que o conceito de revolução passa a ser problematizado.